Se o Vasco, hein, pega o Lanús hoje lá na Argentina, a estreia do Fernando Diniz, já com essa pedreira. Para as ideias do novo treinador do Vasco saírem da teoria para a prática, ainda vai ser preciso muito tempo. O tempo é uma grande dificuldade, né? O tempo certamente é o maior inimigo do Diniz para arrumar esse time do Vasco. Fernando Diniz mal chegou e já carrega a expectativa da torcida. Eu acredito que o Diniz vai dar certo porque todo técnico que chega no clube, ele sempre dá aquela modificada. E o Diniz, ele é bom nisso. O treinador assinou o contrato até o fim do ano que vem. Vai ser a segunda passagem dele no comando do clube. Chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Queria muito voltar. Ontem, Diniz comandou o único treino dele com o grupo, antes da partida de hoje, contra o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. O Vasco tem 5 pontos e está em segundo lugar do Grupo G. Só o primeiro colocado avança diretamente para as oitavas de final. O segundo vai precisar disputar um confronto contra um adversário vindo da Libertadores. A base do time deve ser a mesma que começou o último jogo, com as entradas de Tietê e Hugo Moura no meio-campo. Fernando Diniz começou o trabalho dele no Vasco num momento turbulento. O time não vence há 8 partidas e entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. São 5 derrotas e 3 empates nesse período, mais de um mês sem vencer. Hoje, contra o Lanús, vai ser a primeira oportunidade para ver o Vasco à feição do novo treinador. A gente vai precisar de tempo para ver o Vasco jogar como o Diniz gosta de jogar. Talvez o Diniz faça uma readaptação do seu sistema de jogo para poder fazer com que o Vasco se recupere aí dentro do campeonato, dentro da temporada. Direto da Argentina, o Vasco vai encontrar o Lanús. O time de São Januário enfrenta o time argentino 9h30 da noite. A nossa transmissão começa 9h15. O Flávio Vinick acompanhou a chegada e a preparação da equipe do Vasco. A gente vai ver a reportagem e na volta, Flávio Vinick no telão para contar tudo o que está acontecendo direto da Argentina. Rodrigo. Andando assim, tranquilo, nem parece que o Fernando Diniz tem um duro trabalho pela frente. Depois de 4 anos, ele se reencontrou com antigos funcionários do Vasco. Cumprimentou os jogadores e, ao lado do Pedrinho, presidente do clube, teve a primeira conversa com o elenco. Diniz chega em um momento difícil, com o time a 8 jogos sem vencer e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É uma satisfação imensa estar de volta com essa torcida gigante, maravilhosa, cheia de lutas, de glórias, de histórias. E eu chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Sem tempo a perder, o técnico foi ao campo do CT do clube para realizar o único treino antes do jogo contra o Lanús, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. Vai ser aqui, no estádio La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, que o técnico Fernando Diniz vai comandar o Vasco pela primeira vez nesta segunda passagem dele pelo clube. A tarefa não é simples. O time carioca precisa vencer por 3 gols de diferença para ultrapassar o Lanús e assumir a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. Só o primeiro colocado da chave se classifica direto para as oitavas de final da competição. O segundo vai para uma espécie de repescagem. No primeiro jogo, em São Januário, foi 0-0. Agora, na Argentina, só a vitória interessa aos vascaínos. Nada que assuste o novo comandante. V de Vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão. Vamos pra cima. Daí, Vene Casagrande, chegada de Fernando Diniz já num jogo importantíssimo. A gente, enquanto o Pedrosa trazia passo a passo dessa negociação, a gente debatia aqui, quando será que o Diniz vai assumir? Você falava, se eu fosse o Diniz, eu ia esperar um pouquinho. Não foi você que falou isso, foi o Pedrosa? Foi você, né? E acabou que na hora do desespero, depois de 2 vexames seguidos, o Diniz tem que... É agora a hora do Diniz, né, Vene Casagrande? Eu acho que a diretoria vascaína fez certo, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, precisava de uma mudança. E o Fernando Diniz vai ser essa mudança. Tanto é que teve até dirigente sendo demitido. E assim, eu no lugar do Diniz, talvez eu não tivesse assumido isso. Mas ele é um cara que, segundo o próprio empresário dele, que gosta de muitos desafios.
Por isso até que ele está aceitando a proposta do Vasco, além de outros motivos, é claro, como ele bem explicou aí, a relação dele com o Pedrinho. O Pedrinho é apaixonado no trabalho dele. Mas, independentemente disso, ele já aceitou, vai ter uma estreia super importante, um jogo super importante pela Copa Sul-Americana nessa terça-feira. E eu vou começar o meu comentário sobre o Fernando Diniz, pegando uma declaração de uma pessoa que está no dia a dia do Vasco da Gama, que eu perguntei, e aí, como é que foi o primeiro treino do Diniz? Essa pessoa disse o seguinte, muito no início, mas ele em um treino já fez como ele gosta de jogar. Impressionante nesse sentido. E é isso mesmo, porque a gente pode ver... já conseguiu imprimir. Exatamente, porque teve uma parte do treino, divulgado pelo Vasco, que viralizou na saída de bola. E, gente, assim, não sei porque as pessoas se assustaram com isso. Porque essa é a principal característica do Fernando Diniz. Se alguém imaginava que fosse ser diferente, com todo respeito, você não acompanha o futebol, muito menos o trabalho do Fernando Diniz. Eu já imaginava isso. Só que muita gente está debochando, tá vendo, é um erro. Gente, mas é um treino. É no treino que se erra, é no treino que você vai arriscar. É óbvio que, por ser muito no início, a chance de errar é muito maior também. Mas, independentemente disso, com essa mudança do Fernando Diniz chegando aí, eu acho que o Vasco tem sim um elenco, tem sim um time para chegar lá e buscar uma vitória, mesmo sendo um adversário extremamente difícil. O Lanús já foi finalista de Libertadores da América, se não me engano, perdeu para o Grêmio em 2017. Era então, para assim, ser minha essa Libertadores. Eu lembro disso, eu lembro bem. Eu era setorista do Botafogo na época, Jair Ventura fez um bom trabalho. Mas em relação ao Vasco e Lanús, é assim, um jogo muito difícil. Fica aí a dúvida de como será o comportamento dos jogadores nesse novo esquema do Fernando Diniz, nesse novo estilo dele de trabalho. Mas, repito, independentemente disso, o Vasco tem uma camisa enorme. Se os jogadores entenderem o clube que eles estão representando e derem a vida em campo, eles podem buscar essa vitória. Cadê? Faz o seguinte, a gente já teve o desembarque, obviamente, do Vasco. Eu quero depois o desembarque de Lucas Pedrosa, pra gente passar aqui pros nossos... Cara, porque a Ivone Rosa mandou o seguinte, Venê. Meu filho está indo no mesmo voo que o Pedrosa. Eu nervosa 2 vezes. Vai dar tudo certo, dona Ivone. Cadê Flávio Vinick? Boa tarde, Flávio Vinick. Conta pra gente as novidades. Olha! Flavinho, deixa eu te falar uma coisa. Já vi Flavinho jogando bola, Vini Casagrande. Ele não ia ficar sentado nesse banco, não. Não, atacante. Não, atacante. Se bem que no Vasco tem um Verrete, mas podia fazer uma dupla ali com o Verrete, ô Flávio Vinick. Nesse banco você não ia estar sentado, não. Conta pra gente aí o que você sabe, o que você já viu, como é que tá o clima aí na Argentina. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vernê. Boa tarde para todo mundo. Tô esperando o Pedrosa, tá quase chegando aqui em Buenos Aires. Olha só, tô aqui no confortável banco de reservas do Lanús, onde ficarão os quadros do técnico argentino Maurício Pellegrino. Você não gosta de ficar no banco não, né, Fernanda? Artilheiro que é artilheiro. Tem que ficar dentro de campo. Eu tô aqui para trabalhar, mostrar o estádio também. Muita coisa acontecendo por aqui. Funcionários passam para cá, passam para lá. Equipes montando equipamento de transmissão. Todo o clima desse jogão que o SBT vai mostrar para todo o Brasil. Lanús e Vasco, jogo importantíssimo. O Vasco precisando da vitória para se manter ali vivo com esperança de alcançar a primeira colocação do grupo. Olha só. O que a gente pode mostrar aqui? O pessoal está trabalhando aqui, o cara cortando a grama está sempre lá, deixando o gramado direitinho para a bola rolar daqui a pouco. Vou mostrar algumas curiosidades, Cebola, do estádio. Mostra lá um amigo cortando aquela graminha. Bem acima de onde está aquele amigo, seu Cebola. Subir um pouquinho ali a imagem, é o espaço reservado para os vascaínos no jogo de logo mais. A expectativa dos vascaínos, o pessoal daqui da Conmebol, de entre 400 e 500 torcedores do Vasco nesta noite, né? Se realmente for confirmada essa previsão, até que vai ficar bem ocupado ali aquele lugar. Acredito que ali caibam 2 a 3 mil pessoas. Aí o Cebola vai trazendo mais aqui à direita e a gente mostra que esse outro espaço, ele vai ficar fechado sem público por questão de segurança, reservado, vai ficar vazio esse espacinho aqui. Cebola, como consegue mostrar ali um pouquinho do fosso, né? A gente via muito, antigamente, no estádio no Brasil, até no Maracanã, tinha um fosso. O pessoal está trabalhando aqui, passando os cabos de transmissão, e tem aquele fosso ali que separa a arquibancada do campo, como a gente via no Brasil, nos estádios antigos. Aí depois tudo modernizou, viraram arenas, e a gente não vê mais esse fosso aqui no estádio do Lanús. Estádio Raiz mantém ainda esse esquema.
Vamos dando uma voltinha aqui, Cebola, para mostrar para a galera aí entrando no clima. A transmissão do SBT, a gente lembra, a partir de 9h15 da noite. O pessoal está montando, essa aqui é aquela câmera que fica bem na beira do campo e vai captando todos os detalhes, né, do jogo, a expressão dos jogadores, eles protegem ali a boca para não fazer a leitura labial, e essa câmera aqui é a que flagra tudo. Continuando dando aquela voltinha, mostra ali onde tem a data marcada ali, 1915. Sabe o que é isso Vamos aqui? mostrar, Cebola? Travou. Aquele 1915. Isso aqui travou. Flavinho, vamos fazer o seguinte? Travamos a imagem, está com teu áudio muito bom, tá? A gente está falando coisa de verdade. Está com teu áudio muito bom. E você está ilustrando aí, só que as imagens não estão chegando legal. A gente vai restabelecer esse sinal e aí na volta o Flavinho mostra, que eu fiquei curiosa. Ele está mostrando todos os aparatos, o funcionamento ali no estádio do Lanús. Esse estádio que vai receber Vasco e Lanús daqui a pouco, 9h15, começa a nossa transmissão aqui do SBT. Flavinho já está lá, inclusive, porque ele vai trabalhar na transmissão também. Mas tem uma outra informação muito importante. Daqui a pouco, quando estabelecer de novo as imagens, a gente volta para a Argentina. A equipe do Vasco, a delegação, chegou aqui em Buenos Aires, desembarcou em torno de 18h30, mas demorou para chegar no hotel. Chegou 9h30 da noite. A gente foi lá e bateu um papo com os torcedores que estão aqui na Argentina para acompanhar esse jogo. Tem vascaíno que mora em Buenos Aires, tem vascaíno de todos os lugares do Brasil, a gente sabe. E eu perguntei para eles a expectativa para essa partida de hoje à noite. Vamos ouvi-los. Eu espero que o Diniz dê uma chamada nesses caras aí, levante a moral deles pra gente conseguir. Com atitude, acho que dá pra ganhar amanhã. Se jogar como o jogo contra o Palmeiras, dá pra gente ganhar amanhã. Arrisca aí um placar, amigo. Seria bom o 3x0, né? Pra gente ser líder, mas 1x0 já tá ótimo. Tá ótimo, né? E pra você, tá acreditando que o Diniz vai dar um jeito? O teu placar pra esse jogo? Bom, eu espero que sim, né? Vai ser um jogo bem difícil, eu acredito. Mas eu confio no meu elenco. Eu acredito que 1x0, bem apertado mesmo. No finalzinho, um gol de contra-ataque, talvez, não sei. Consegue dar certo. Você de onde? Eu sou de João Pessoa da Paraíba, mas moro aqui. Ah, tá. Ele veio do Rio de Janeiro. Se veio do Rio de Janeiro, tá acreditando, né? Eu comprou a passagem com muita antecedência e aí já tinha pago, tem que vir, né? Exato. Eu comprei a passagem com antecedência, tem mais de um mês, então tava esperando uma situação melhor, mas estamos aí. Espero um jogo feio, mais 1x0 Vasco. Um jogo feio, mais 1x0 Vasco, disse o torcedor Vene Casagrande. Mas hoje não dá para ser 1x0, não. Tem que ser 3x0 para o Vasco conseguir assumir a primeira colocação, já que nessa competição só passa de forma direta, né, sem pegar playoff como Libertadores, o primeiro colocado. Missão impossível, quase impossível para você? Eu vou dizer de coração, Vene, eu não acho não. Você acha? O quê? Missão impossível? Não acho que seja uma missão impossível. Estamos falando de futebol, tudo pode acontecer, o Vasco da Gama pode jogar muito bem, a gente sabe como é que funciona, mas eu acho que é uma missão quase impossível. Sério? Eu acho que tem que pensar passo a passo dentro do jogo. Primeiro tem que vencer. O Vasco da Gama vive um momento terrível, tem a troca de comando, a gente não sabe como os jogadores vão corresponder dentro de campo nesse primeiro jogo, nessa nova característica do técnico Fernando Diniz. Você vencer lá, eu já considero um baita resultado. Por 3 gols de diferença, nossa, seria maravilhoso, maravilhoso. Mas eu acho que é pensar passo a passo dentro da partida. Primeiro você tem que vencer, porque assim, vencer, querendo ou não, muitos vascaínos não estão nem confiando na vitória do Vasco. E o que é normal também, pelo momento que o Vasco vive, e estamos falando de um adversário que sabe jogar esse tipo de competição. Repito, já foi finalista de Libertadores da América, isso é para poucos. Agora, vencer por 3x0 é óbvio que é o ideal, mas eu acho que primeiro tem que pensar em vencer. Se vencer, aí depois você pensa num placar mais elástico. Você tá certo. O Flávio tá escutando a gente, o Flavinho? Flavinho, você meio que falou que você acha que as possibilidades do Vasco, né, nessa escalação. O que o Vasco precisa hoje, hein, Flávio, é de um amparo, não só tático, que eu acho que tinha isso com o Carille, né, mas um amparo mental. E aí é a torcida do vascaíno para esse grupo do Vasco comprar a ideia do Fernando Diniz, que a gente sabe que isso é fundamental no futebol. O grupo de jogadores comprarem a ideia do treinador, né, Flavinho? E nisso o Fernando Diniz é muito bom, né? A gente sabe que ele é formado em psicologia. Ele diz, eu não sou psicólogo, mas estudou
tem essa formação e, historicamente, o Fernando Diniz tem esse bom trato com os jogadores, ele consegue ganhar o grupo, ganhar o vestiário, ele é bom de resenha. Então, nisso aí, eu acho que o Vasco vai sair, vai começar fortalecido nesse grande desafio aqui no estádio La Fortaleza. A gente tem também informações do Lanús, a gente sempre procura conversar com torcedores argentinos, jornalistas, olhar o noticiário para saber o que eles estão falando também do Vasco, que estão falando do Lanús. E eles estão colocando que o Lanús vive um momento muito bom. Ficou em 7º no campeonato argentino, foi eliminado num jogo difícil contra o Boca, em que o Lanús foi até superior nos 90 minutos, perdeu chances, aí tem críticas à arbitragem, um possível pênalti que não foi marcado. Então, custou muito cara essa vitória nos pênaltis depois do Boca Juniors. Eles estão apontando um favoritismo muito grande para o Lanús. A gente sabe que é difícil, o Lanús joga em casa. E eles vão ter um reforço importante em relação ao jogo contra o Vasco em São Januário, quando eles não contavam com o atacante Walter Bou. Walter Bou é talvez o principal jogador do Lanús, estava afastado, já vem recuperando o ritmo, jogou contra o Boca Juniors no último sábado, então um reforço difícil para o Vasco, tem que ficar atento ali à marcação com esse cara. No ano passado ele fez 20 gols em 45 jogos, tem que ter cuidado com o Walter Bou. Aqui não é aquela torcida que, como a gente pode dizer, que faz aquela pressão, com violência, tipo a torcida do Boca. Aqui é um clube de bairro, é uma torcida mais familiar, então não vai ter exatamente aquela pressão que a gente está acostumado a ver em muitos jogos do Boca, do River, quando a torcida faz aquele clima muito hostil. Isso aí pode favorecer também o Vasco, Fernanda. Toda uma expectativa. A gente encontrou com o pessoal da delegação do Vasco aqui, que sempre tem uma reunião com o pessoal da Comebol, né? Assessoria de imprensa, segurança. Então, parece que o clima está muito bacana na chegada, a recepção dos torcedores, essa ligação do Diniz com o Pedrinho, o presidente do clube, eles são amigos, o Diniz é bom no trato com os jogadores. Há toda uma esperança de uma reviravolta aí do Vasco. É difícil um jogo hoje, que o cara só treinou um dia, né? Ele colocar em prática, a gente ter alguma avaliação com a atuação do Vasco hoje, mas eu acredito que é um momento de uma virada aí do Vasco. Quem sabe uma vitória. Por 3-0 é muito difícil, mas vencendo, joga para a última rodada essa possibilidade de alcançar a primeira colocação. Mas se ficar em segundo também não é nenhum desastre, porque tem a esperança de ir para um play-off contra o terceiro colocado da Libertadores e seguir na Sul-Americana, Fernanda. Obrigada, almoça aí aquela carne bem gostosa da Argentina, né? Um beijo pra você, bom trabalho. O Flavinho estará na transmissão aí, ao lado da nossa super equipe. Às 9h15 começa a nossa transmissão, 9h30 bola rola aqui na tela do SBT para Lanús e Vasco. Boa sorte pro Vasco. Bom trabalho para Flávio Vinick, logo mais um beijo, Flavinho. Ô, Vene Casagrande. Pois não, Fernanda. O fato novo é muito importante no futebol. Às vezes a gente vê um treinador que chega, ou até um interino mesmo, não tem nem um minuto para treinar. Sim. Mas quando você olha, o clima muda. E eu acho que no caso do Vasco, vou repetir o que eu falei no off aqui, pior não fica. É verdade, Vene. O pior não tem como ficar. Eu acho que o Vasco vive o pior momento na temporada, sem sombra de dúvida, em todos os sentidos. O Vasco não tem um estilo de jogo, é um bando em campo, parece que é um catado, assim, uma pelada mesmo. E também, psicologicamente falando, a gente vê os atletas, assim, cabisbaixos, sabe, aceitando demais a derrota. Eu acho que com o Fernando Diniz vai ser totalmente ao contrário. Não estou querendo dizer que vai vencer. Acho até que o Lanús é o favorito, está jogando em casa, vive um momento melhor, como o Flavinho disse ali há pouco. Mas o Vasco tem condições sim de vencer, é um clube enorme, gente. E é uma competição que, assim, querendo ou não, é diferente, né? O ânimo dos jogadores acaba sendo diferente, o comportamento é diferente. Eu acredito no Vasco jogando melhor, obviamente, porque pior não fica. Mas vencer por 3-0 é uma missão quase impossível de responder. Eu tô confiando no Vasco e você sabe que tem um fã de carteirinha. Mas você tá confiando o quê? Na vitória ou no 3-0? No 3-0, Vene Casagrande. E você sabe que tem uma pessoa que tem uma tatuagem na nuca do Fernando Diniz. Você tem aí do João Gomes. É o Pedrinho. Do Felipe. Não, é o Cris. Ô, Cris, quanto que vai ser o Vasco hoje com o seu Fernando Diniz? 4-0 Vasco, com o Fernando Diniz. Pô. Tá vendo, Vene? Não, justo, é isso. Não é só você que tem tatuagem na nuca, não, Otimismo, Vene. é isso. Ô, Cris, a sua é na nuca do Fernando Diniz, a sua tatuagem?
Na nuca também. Na nuca também, tem mais uma. A do Cris é FD, não é Fernando Diniz, não, é só FD. Entendeu? É sério? Tá rindo, pô. Mas vamos falar do que importa. Fernando Diniz hoje começa a sua trajetória no Vasco, começa a era então Diniz no Cruz Maltino e tem logo uma missão complicada, um confronto decisivo pela frente. Encara o Lanús, como vocês disseram, da Argentina, em Buenos Aires, no estádio La Fortaleza, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Vasco que não vence há 8 jogos, então vai tentar quebrar também essa escrita negativa. E a situação do grupo G é a seguinte: o Lanús é o líder, tem 8 pontos, o Vasco está na 2ª posição com 5 e logo atrás vem o Puerto Cabello e o Melgar, os dois com 4. Então o Vasco precisa vencer para seguir com boas chances de terminar a fase de grupos na 1ª posição. Pensando na briga pela 2ª vaga, um empate não seria um mau resultado, já que na última rodada joga em casa contra o Melgar, mas fato é que não pode perder. Uma derrota complicaria demais a vida do Vasco na Copa Sul-Americana. Bom, o Diniz que chegou ao Vasco como o homem de confiança do Pedrinho e vai ter um papel importantíssimo para além das 4 linhas. Ele vai participar ativamente da reformulação no departamento de futebol, que já começou no último fim de semana com a demissão do diretor de futebol Marcelo Santana. Já o diretor técnico Felipe, que teve um péssimo desempenho como interino, ainda terá a situação avaliada. Até pelo pouco tempo de trabalho que o Diniz teve, falando agora de campo-bola, só comandou um treinamento, ele não deve fazer grandes mudanças no time titular em relação à equipe que foi derrotada pelo Vitória no fim de semana. O Paulo Henrique, lateral direito, que estava suspenso, retorna ao time titular. E aí sim, a dupla de volante deve mudar por opção. Saem Sforza e Paulinho, entram Hugo Moura e Tietê. Lembrando que o Payet e os zagueiros Maurício Lemos e Lucas Freitas seguem entregues ao departamento médico como desfalques. E como o Flávio falou, o Fernando Diniz tem um ótimo retrospecto em estreias. A gente vai falar mais sobre isso durante o programa, mas já adianto para o torcedor vascaíno ficar esperançoso que ele nunca perdeu em uma estreia desde que virou treinador da elite do futebol em 8 jogos. Então o Diniz costuma ir bem e hoje começa então a caminhada dele pelo Vasco, a 2ª passagem dele pelo Cruz Maltino. Volto com você, GV. Muito bem, Igor Dorineu, já estava com saudade do senhor. Isso aqui é aí, Natália, que prende ele em casa. Não vai trabalhar hoje não. E tranca ele. Beijo, Dori, obrigado, irmão. Olha, a gente tem muitas coisas para mostrar, mas eu tenho uma pergunta para fazer para Fernandão. Bota aqui ela, Pedrinho. Pô, ai que medo. Corujão Gamer, ou Coruja Gamer. Aniversário dele hoje também, parabéns com essa música aí mesmo. Quem é Coruja Gamer? Tá aqui no chat com a gente, parceiro da Centro ali. Ah, tá. Será que ele vai botar o Mascaradinho de titular hoje? Deveria. Que já tá tudo resolvido. O Tietê já fez as pazes. É um moleque muito maneiro. Diniz é um cara incrível. Tá tudo certo. Mas... Bigode. Eu acho que deveria. Tem gente que guarda aqui na caixinha do ódio. Do rancor. Não acho que seja o caso. Acho que o Tietê também não. O Tietê, quando se machucou, vinha sendo um dos melhores jogadores do meio-campo do Vasco. E aí, ele tem uma lesão, num lance até que parecia que despretensioso, mas acabou pegando, acho que, o colateral medial. E ele acabou ficando um tempo fora. Fez muita falta para essa dinâmica, porque a gente achava que o Paulinho fosse conseguir dar essa dinâmica ao meio-campo do Vasco. Já visto o que ele fazia antes da lesão no joelho, ainda não conseguiu recuperar a melhor forma, o ritmo, o Paulinho. A gente espera que isso aconteça, mas dentro desse meio-campo do Vasco, na minha opinião, o Tietê é imprescindível para fazer essa ligação, poder auxiliar o Felipe Coutinho, o Nuno Moreira, esses caras na construção e conseguir recompor de forma bem dinâmica e intensa, coisa que o Vasco precisa fazer muito nesse jogo na Argentina. E aí como são as coisas, né, Bigode? Bota o campinho na tela aí, Felipe Ferinha, homem que vai casar já já. Oh, meu Deus, que beleza. Sabe que casamento é igual piscina gelada, né? O primeiro pula, se lasca e fica, vem, é maneiro, tá maneiro, vem. Pra todo mundo junto. Bom, treinador ele, Fernando Diniz. Léo Jardim tá dando treta com o Léo Jardim também. Negócio que vai sair, não vai, que era esperado chegar a proposta, né? Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton. Aí, a única dúvida do time, Bigode. Aqui temos o Hugo Moura, Tietê, Sforza ou Jair, Ryan, Coutinho, Nuno Moreira, no ataque Verrete. Time muito melhor do que o Lanús, muito melhor, mas diante das circunstâncias, Fernandão, não falaremos em obrigação. Bigode, concorda com o Fernandão? Iria de Tietê, iria de Sforza ou iria de Jair?
Olha, GV, eu acho que é difícil, porque o Sforza é um jogador que não estava nos planos do Carille, não teve muita minutagem no início do ano, agora está voltando a jogar um pouco mais. Você tem o Jair também que voltou de lesão, que ainda também não conseguiu ser aquele Jair que a gente se habituou a ver, não só no Atlético Mineiro, mas também em alguns momentos no Vasco. E o Tietê tem essa questão também da volta da lesão. Mas eu acho que entre os três eu iria com o Tietê. Eu acho que o dinamismo do Tietê ele pode ser melhor para a engrenagem do Vasco funcionar, especialmente do Fernando Diniz, que é um cara que gosta do jogo apoiado, do jogo próximo, dos atletas sempre indo para onde está a bola, para o lado onde está a bola. Então eu acho que o Tietê talvez tenha uma característica que ajude mais o jogo do Vasco a fluir hoje à noite. Mas eu gosto muito da parte ofensiva do Vasco. Acho que Rayan, Nuno Moreira, Coutinho e Verratti é um quarteto interessante. Se eles estiverem, pelo menos se dois deles estiverem numa boa noite tecnicamente, eu acho que o Vasco tem boas chances de sair de lá pelo menos com um ponto. E eu acho que o objetivo hoje tem que ser não perder. Só pra você ter uma noção, Lanús é o 7º colocado do Grupo A, que tem 15 times. E o Central Córdoba é o 11º do Grupo B, que é o time que o Flamengo enfrenta amanhã do Campeonato Argentino. Não estamos falando da primeira prateleira, tampouco da segunda do Campeonato Argentino. Então, um ponto, acho que voltar sem a bagagem vazia, mas uma vitóriazinha ajudaria. Aí manteria vivo o sonho de você classificar direto, o primeiro. Sem precisar, eventualmente, pegar time que cai lá na Libertadores. Pode ser um Flamengo, pode ser um Botafogo. Perfeito. Acho que não, mas as estreias do Diniz, Fernandão falou que ele costuma dar sorte, não perdeu nenhuma. Olha aí, 3 vitórias, 5 empates e 0 derrotas. E teve algumas, estreia difícil aqui, 2019, né? Estreia contra o Boca. Essa estreia aqui. dele aí em 2019, meu amigo, essa estreia aí, ele travou o jogo com o Jorge Jesus. Jorge Jesus na entrevista, eu tava nesse jogo, na coletiva, o Jorge Jesus desceu a marreta nele. Falou que o time dele só foi pra parar o jogo, pra fazer falta, pra se defender. Epa, como é possível? Nunca me esqueço disso aí. Mandava o Jesus reclamar lá na federação. Pois é, quando você que rouba não pode fazer falta no jogo. Aqui me iludiu, hein? Nossa, sabe aquela morena lá do Columandê, 1998, perto do Ceasa, em São Gonçalo? Essa me iludiu, mas aqui me iludiu mais, ou igual. Mas vamos ser sinceros, GV, um empatezinho hoje na estreia tá bom. É só não perder. Tá bom, é só não perder.